Antigamente era a fazenda Santa Cruz do Cipó. Depois, quando meu tataravô chegou, não sabe por que, passou para a fazenda do Cipó. Em 1826, a minha bisavó resolveu dividir a fazenda. E a fazenda aqui foi montada em 1823, um ano depois da independência. E aí hospedava o povo que vinha, que João Pinheiro mesmo hospedou aqui. A vida da fazenda aqui era um movimento muito grande. Tinha serestas. Mas era bom demais. A fazenda aqui tinha muita gente, muito movimento. E tinha muita coisa boa. Contar para vocês, então, quando eu conheci esse cipó, aqui era uma comunidade, era uma comunidade de cipó. A comunidade aqui era unida demais, era gente muito boa. Tudo se relacionava muito ao cipó, à fazenda do cipó, porque a fazenda mais antiga, onde a colonização dessa área começou. Então aqui era o centro que radiava a história da Serra do Cipó. Todo ao redor aqui, numa grande extensão de terra, todo mundo tinha alguma coisa ligada aqui e vinha trabalhar aqui. Quanto de empregado que tinha aqui? Tinha mais de 100. A gente mexia mais aqui que a gente trabalhava, né? Aqui que a gente ganhava o pão de cada dia, né? Dona Aura ia, sentava e ficava bem me olhando. Eu trabalhava. Era bom demais, não? Eu lembro, fico com saudade. Então a primeira venda que teve aqui foi a do São Janjão. Reformou que a casa ali, a senzala, pôs a venda e a casa de morar com a família. Vendinha era ali, era a única venda que tinha aqui na Redondeza. Anteriormente pertenceu ao meu bisavô, ao meu avô, né, de vovô Janjão, e a esposa dele, vovó Aurelina. Isso para você ver, vinha gente dessa mata toda, passava aqui no terreiro, o povo andava a pé e a cavalo. Era muito movimentado, porque o cipó aqui era, vamos dizer assim, aonde quase tudo acontecia. Aí Maria Fabíola, essa aqui sabe mais da história da venda do que eu, porque a vida inteira dela foi passada aqui, desde menina, não é? Com essa venda funcionando. Ela tinha de tudo. Tinha feijão, tinha arroz, tinha milho. E quando eu era menina, isso aqui era um movimento medonho. Eu falei. Ali, ó, naquele lugar ali, era Astúrias. farinha. Ah, Lá, fubá. fubá. Ali naquela portilheira era as coisas, ferramenta. Embaixo era ferradura. Isso. Aqui, remédio. Aí os remédios. Tinha tudo lá para vender pro povo. E vinha gente de longe. Às vezes saía de longe, igual lá, daqui no qualquer mato, dá 3 léguas. Uma légua são 6 quilômetros. Descia a serra para vir fazer compra aqui. E aqui em cima, e essa coisa aí, era o cofre. Que ficava mais dinheiro no chão do que na gaveta. Joãozinho também era muito artioso, sabe, o dono da venda. Mas ele era assim, popular com a gente. Conversava, brincava muito com o menino, sabe? Gostava de mandar fazer um menino fazer tentação, para quê? Para o menino tomar cor e ele rir. Mas o Joãozinho tinha coisas que nem imaginava. Se você pedisse, achava. Mas tudo na organização dele, porque ele foi o último proprietário desse espaço. Com a morte dele, mudou a história. E tinha um rancho, também um rancho de tropa ali, ó, para os tropeiros pernoitar lá nas viagens, que tinha que dormir. Rancho grande dos tropeiros, dos boiadeiros, era bonito quando chegava as tropas com aquela
campainha. A mula rainha chamada vinha, tinha um colar cheio de guiso. Aquilo era para marcar onde as tropas estavam no pasto. O tropeiro sofria muito com a chuva. Chegava nos córregos, não tinha ponte. E chegava no rio, aí o rio ficava em cima da ponte. Dizem que ficava até 15 dias em cima da ponte. Era aqui só que o povo tinha que dormir nas viagens, era aqui. Então, os boiadeiros passavam ali, faziam representação das catiras. Era muito divertido. Depois, cada tempo é um tempo, né? Aqui era um movimento grande no tempo da fábrica de óleo mesmo. Quem começou a fábrica de óleo aqui, Carlos Augusto Santos. Ele que começou ali. Esse galpão era onde guardava os poucos que trabalhavam nas máquinas. E conforme aqui enchia, daqui o coco, daqui ele vinha para essa máquina. Essa máquina que tira aqui a massa que chama, fala a polpa do coco, sai nessa máquina aqui. Aqui sai uma parte, sai o coco peladinho, outra lá embaixo sai a massa. O coco ficava limpinho, não ficava nem um tiquinho de cabelo. Daqui a gente vai levando ele para frente, né? Porque não perde nada. Tem a polpa que faz aquele azeite que faz sabão. Essa parte aqui, isso aqui faz ração para tratar de gado. A outra parte faz a casca, fazer carvão. E o óleo da gema serve para fazer biscoito, para cozinhar, para fritura. Chamava tanfona, quando o João Nogueira começou a fazer o sabão, fazer o azeite. Deus ajudou que ele pôs uma fábrica de coco. Começou os homens rodando as aranhol para poder fazer o azeite, fazer o sabão, fazia tudo, né? Depois veio, as meninas vinham do Cardoso para quebrar coco. As donas que vinham, elas quebravam esse coquinho, tinha essas pedras, e com a pedra, as donas que quebravam, tudo na mão. Eu trabalhei lá na fazenda dele também muito tempo mesmo, na quebra de coco. O que a gente fazia, né? Que a gente manchava coco, fazia o sabão, fazia a gordura de coco. Esquenta essa massa aqui, isso aí roda, então fica mexendo. Para a massa esquentar, para pôr um pouquinho d'água para soltar o óleo. Vem para aqui, ó. Vem para esse aqui. Vai apertar para soltar o óleo. Daí esses buraquinhos tudo, desce o óleo desce aqui. Aqui tem uma lata aqui que cai aqui de baixo. Aí cai o óleo dentro dessa lata. E era tanto azeite que servia para iluminar Ouro Preto, Mariana e Diamantino. Iluminava as ruas todas com azeite da fazenda Cipó. Tinha o dia das quitandeiras. Cada casa aí tinha o seu dia. Fazia bolo fubá tradicional do Candom. Porque não tinha padaria, não tinha essas facilidades de ter pão assim conforme tem agora. Então, faziam várias qualidades de biscoito. Em todas as fazendas aqui tinha esse dia. E eu tenho um rodo onde tem os desenhos todos que elas faziam. Enrolavam o biscoito e passavam o rodo e ficava o desenho, aqueles biscoitos tudo desenhado. E a gente brigava para eu quero esse, eu quero aquele. Olha a cobra que mata a gente, quem tem medo sabe. A gente brincava no terreiro de pegador de esconder. Tinha um matinho lá pro lado da escola, a gente escondia lá nos matos. Outra hora brincava de roda, outra hora
A gente sentava nos bancos, brincava de minha direita está vaga, Berlinda, e tudo isso a gente brincava aqui. Quando eu era menina, eu lembro muito, São Vital, ele pegava a gente e levava para o rio. E ficava fazendo, quando o rio estava cheio, né, cobrindo ponte quase, eu falava assim, aquele que for mais esperto pula. Quem é que ia ficar para trás? Todo mundo pulava. Graças a Deus nunca aconteceu nada de ruim. Saudade a gente tem de tudo que passou na vida. Ai, professora, professora, ensina a ler. A primeira escola foi em 1910. Uma neta da minha bisavó aí foi para Mariana, estudou lá 4 anos, formou e a chamava Isabel, o nome dela é Isabel, ele chamava ela de Sinhazinha. Quando Sinhazinha formou, aí foi inaugurada a primeira escola aqui. Então ela veio dar aula aqui, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Normalista podia dar aula. E ela funcionou nessa sala, funcionou naquela casa ali. Depois, João Nogueira fez uma casa para ele, aquela que é a casa da Dodora hoje. Era uma casa simples, só tinha um salão. Então eu estudei, foi lá. Os meninos da vacaria, todos vinham aqui, do Cardoso, do Espada. Vinha gente de longe para aprender a ler e escrever. Vinha todo dia a pé, a nosso horário da escola era 10 horas. Dona Áurea estava já assoviando para a entrada da escola. Ela fazia o teatro, Dona Áurea fazia o teatro com as crianças. Ela fez um teatro de São Vicente com uma coisa linda, coisa bonita. A Áurea, depois Miri, foram minhas professoras. Dona Miri foi professora dos meus filhos. Eu estudei aqui 4 anos na escola daqui, mas já tinha professora. Era uma professora só para 1º, 2º e 3º ano que tinha aqui. Foi a base que eu tive. E a última parte que ele fez foi a capela. E em 1929 foi o último cômodo da fazenda, foi feito por a varanda e a capela. Quem fez foi meu tataravô, o primeiro dono que tive. Eu comecei com minha madrinha em 1950 a fazer o que os outros antepassados meus faziam. Porque era assim, no tempo da coroação antiga de minha avó, cada um tinha o seu mês. Mês de março era do padroeiro, então era minha avó, minha Rita, que tomava conta de tudo. O padre Candim, como eu disse, ele nasceu em São José da Serra. Então ele fazia o São José era o padroeiro daqui, né? 19 de março. Vinha da vacaria, Cardoso, João Congo, o povo todo frequentava aqui, porque aqui era uma espécie de paróquia. Não tinha igreja nenhuma nas beiradas. Então era só essa capelinha. Ela ficou como que uma representação do lugar. Os batizados, casamento, tudo era feito aqui. Todo domingo que não se pode tinha missa. Era dia de festa, missa do povo, às 10 horas. A missa do povo, o terreiro ficava todo cheio de gente, a cavalo e a pé. Nos dias de missa, que era o dia mais importante do mês, porque era uma vez no mês uma missa. Então a casa aqui de vovó era a casa que recebia o povo. As mulheres para trocarem de roupa, com os filhos, para poderem depois assistirem à cerimônia. Olha, quando eu era criança, de uns 6, 7 anos,
Minha avó já fazia aqui o mês de maio com muita pompa. A gente vestia de anjo. No fim da reza, então, que era a coroação. Saía em procissão da sala e atravessava a varanda até chegar ali no altar. Tinha muita gente, muita criança, então ensaiavam constantemente. E a Rita mandava o bilhete, o cântico para minha irmã, que era a Cecília mais velha, para me ensinar. Que eu tinha que fazer aquilo, menina. E era bonito. E no fim do mês, no dia 31, ela vestia separadamente uma menina representando a fé, a outra a esperança e a outra a caridade. E era uma maravilha. Porque o mês de maio era de nhanhá, lá no campinho, já tinha uma capela lá. Depois ela entregou para a Nha Rita. E Tijanjão era o coração de Jesus. Aos 3 meses, cada um tinha responsabilidade. Nós vestia o mês inteirinho, coroava e cantava. Dia 31 que nós ganhávamos um cartucho. Eu tomei gosto para aquilo, porque eu gosto, que eu fui criada num ambiente completamente religioso. O Ecomuseu do Cipó é reunir as pessoas. A gente reúne através de oficina, através de encontro. Mas não falou comigo isso é rádio. Mas eu não sabia o que era rádio, então o que você põe aí pro rádio falar? Eu dou ele comer. Mas era um Zé. A gente brincava no terreiro porque não tinha rádio, não tinha televisão. A gente criava as brincadeiras. A Roda das Flores é uma música que a gente cantava aí nos recreios, na escola. E meu pai gostava muito dessa música. Roda das flores, tem flor de toda cor, tem pepela, tem flor, tem saudade, meu amor. Eu não te deixo, eu te deixarei. O amor que tanto pesa, só a ti abraçarei. A gente brincava, hoje os meninos não sabem brincar de roda. A gente brincava no terreiro aqui, em noite de lua, a gente saía cantando. Água que corre na areia, sereno que cai no capim. O beijo que deram a rosa, você não se lembra de mim. Essa música. A primeira escola foi em 1910, da Sinhazinha. Eu estudei aqui 4 anos para Dona Áurea Masmiria, foi essa que deram aula para mim. O horário da escola era 10 horas
E nós chegava ali naquela cruz do Campestre, que a sombra da cruz tivesse aqui no meio da estrada, nós não podíamos ir mais com calma, sem correr. Quando chegava que a sombra da cruz estava lá fora da estrada, nós tínhamos que dar um galope daqui até no cipó, que a escola estava entrando. Aquela cruz era o nosso relógio. Vinha gente de longe para aprender a ler e escrever. Os meninos tinham que escrever na louça, né? É na pedra com lápis de pedra. Era. Dei aula aqui também. Tinha dia que eu dava aula, era o dia inteiro. Tenho saudade da aula. A relação com a natureza é que você está vendo, né? É viver, trabalhar, plantar as roças, igual eu tenho costume, mandiocal, né? Canavial, moer cana, fazer rapadura, fazer isso é com a natureza. A natureza é uma coisa que nada se compara. Você não está vendo nós aqui? Debaixo dessa maravilha, essa coisa tão linda aqui. O homem faz tudo, a mulher faz tudo. Quem que é capaz de fazer isso aqui, gente? Viver a nossa vida enquanto estiver aqui nessa terra. A natureza. Gosto da natureza. Eu gosto de conversar com as árvores. Gosto de falar com minhas plantas. Esse mistério aí é só uma pessoa que pode saber. Conversa com Deus primeiro. Depois você vai numa árvore. Assim como ela está ali viva, protegendo, a gente também tem que ser firme, igual aquela árvore. Viver, ter força para viver. Então a roça é assim. Aquilo é um sofrimento. Você está penando ali, você está com enxada ali, capinando. Você tem que cantar para se divertir. Lavou! A gente cantava assim. Entrei por uma mata dentro com meu machado molado. E assim que ia. E que eu cheguei a largar um serviço aqui para ir pro outro lá, porque eles estavam cantando bonito lá. É isso aí, meu moda. Do passado eu acho bom e bonito. Renova. Não deixa morrer, não. Mas não tem ninguém que conta também, né? Se não, fica firme. Levanta o astral. E levanta o astral, minha filha. Coroação não é só a imagem, o teatro, não. É uma veneração, é uma oração a Nossa Senhora. É um complemento da nossa reza. E minha avó, quando começou a coroação, eram 3 só. Era Pataciso, Água e Miria, os meninos de Tijanão, lá no campinho. As coroações eram só eles 3. Depois é que minha avó tomou conta e fazia as coroações bonitas. Porque o mês de maio era de nhanhá, lá no campinho, lá tinha uma capela lá. Depois ela entregou para a minha Rita. Quando eu era criança, minha avó já fazia aqui o mês de maio com muita pompa. Dessa época eu trago muita saudade e recordação. A gente vestia de anjo
mas ficava naquela sala ali, ó, rezava o terço, cantava as ladainhas e no fim da reza, então, que era a coroação, saía em procissão da sala e atravessava a varanda até chegar ali no altar. E no fim do mês, no dia 31, ela vestia separadamente uma menina representando a fé, a outra a esperança e a outra a caridade. Dom Fabíola vestia a gente com carinho. Eu me recordo da minha última vez que eu coroei, quando eu completei 7 anos de idade. Nós vestia o mês inteirinho, coroava e cantava. Dia 31 que nós ganhávamos um cartucho. As mães deveriam, todas elas, imitar Nossa Senhora para que o mundo tivesse graças maiores, mais paz. Nossa Senhora saiu com o filho e José, onde é que foi parar lá em Belém. E o rei saiu à procura do menino Deus, né? Saiu à procura dele, que é os três reis magos, que é Brecheó, Baltazar e o Gaspar. Mas o rei saiu noutra estrada diferente, aonde que eles andaram a viagem de 12 anos, eles andaram em 13 dias. Ele saiu no dia 25 e encontrou o menino no dia 6 de janeiro, foi onde é que eles fizeram a festa. E nós saímos também no dia 25 e andamos até o dia 6. Aí nós começamos com o caminhemos e entra para dentro de casa e aí já vai cantar os versos da adoração, né, do presépio, e depois canta para o pessoal da casa. E tira a esmola e faz o agradecimento e fecha a bandeira e sai para outra casa. E se eles pediram o lundu, a gente dança, os meninos dançam o lundu, os reis dançam o lundu, os magos dançam o lundu. O lundu é aquela dança, os 3 magos dançam. Se no dia 6 nós fazemos a entrega da folia. A folia é uma coisa boa, faz a gente lembrar muito do passado. As almas. Eu sonhei com a dona, falou comigo assim, faz uma devoção para as almas, aquela que for mais penitência para você, que você vai curtar. Aí eu lembrei minha, falei, uai, a única penitência que a gente faz mais para as almas é a encomendação. Primeiro ano, lá na Cruz das Almas, lá indo para o Espada, tem uma cruz lá que o cravo daqui ia encomendar lá. E a encomendação começava ali pelas 10, 11 horas. 10 horas. Então você chegava na casa das pessoas, você batia na matraca. Quando eu cheguei lá, que nós estávamos cantando, 3 rapazes que estavam com nós, me chamou assim, falou, Ana, tia Ana, olha lá para a senhora ver, ó. Tem um grupo de gente de branco ali. Eu falei, menina, deixa de ilusão, deixa de bobagem, que é isso? Ai, a senhora está abusando? Ah lá, olha para a senhora ver. Está tudo lá, muito, joelhado. Falei, esquenta não, é as almas. Elas estão purificando. Foi embora. E há um Pai Nosso com a Maria. Eu estou pegando o som com as almas dos cativos. Porque ele sofreu demais. Então essas almas fazem milagre. É um momento das pessoas lembrar das almas, né?
E em 1929 que a pedra foi. Primeiro foi tipado. Padre Candim exerceu até os 80 anos, até morrer. Ele foi vigário daqui. Domingo que no Cipó tinha missa. Todo mundo da região inteira vinha. A missa do povo, o terreiro ficava todo cheio de gente. A casa aqui de vovó era a casa que recebia o povo. As mulheres para trocarem de roupa. Celebrava a missa nessa região. Dormia aí para, na véspera da missa, e atender as confissões. Vinha muita gente para confessar, fazia os casamentos. Quando não casava aqui na capela, casava na capela da casa do Padre Candim. Batizava os meninos tudo aqui. Ele começou a fazer o batizado com guru de coco. Chegou lá e falou, pô, meu filho está batizado. Porque as palavras que o Padre Candim falou, foi a mesma que os padres falam. Então era só essa capelinha. Ela ficou como que uma representação do lugar. Os batizados, casamento, tudo era feito aqui. O berço é que faz o homem e a mulher, não é mesmo? Ora pro nobis. A Adelina era praticamente uma médica, pelo que me falaram. Ela tinha uma botica lá, vamos dizer assim, só de remédios. Uma coisa muito importante, era como se fosse uma farmácia caseira e que atendia todo mundo. E tia Miria deu continuidade a isso durante muito tempo. Ela ajudava a minha avó. Vovó, mas tia Miria, que tratavam deles. E salvaram muitas vidas. Não cobravam nada, né? Ajudavam as pessoas. Essa folha faz chá quando dava pareba assim nos meninos, quando eu era menina, assim, aí o chá é bom, ficar desmanchazinho que dá nas pernas, e é bom para melhorar, que ele é depurativo. E esse aqui é o favacão. A gente toma ele para sarar rouquidão. É bom para pôr no quentão, põe essas folhas no quentão. Aí o chá dele é muito gostoso. O corante. Ele, a gente pode tomar o chá da folha quando dá tonteira. Então, escalda a folha, toma, pode ser a semente, para sarar a tonteira. Aí aprendi com a minha mãe. Mas, por certamente, a minha mãe aprendeu com a minha avó também, né? Vocês chamam pro nome da pessoa e falam assim, fulano eu te curo de oiado, quebrante, mal de espanto, com 2 tipos, com 3 eu tiro, com os poderes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não fala que é benzer, não, é curo. Se a pessoa tiver mal olhado, você dá uma abrição de boca, você parece que você perdeu o sono à noite. Pode tomar o remédio que tomar. Se não benzer, não sara mesmo. Porque tem muita gente que não acredita em benzeção, né? Eu já trabalhava de parteira. Eu estava com 35 anos. Parei com 71. Não, 25 anos que eu estava. Estava nova. Mais de 100 meninos eu fiz parto. Eu fazia chá para
para adiantar o parto, para dar ela para ela beber. Folha de mentrasto e laranja doce. Eu tinha muita paciência com elas, muito carinho. Eu olhava elas com muito carinho mesmo. Depois que eu arrumava ela direitinho na cama, o neném já estava arrumado. Aí ia matar galinha, fazer caldo com farinha de milho para elas. Gente, para quem reconheceu essa fazenda, igual eu, em Deus de Menino, eu fui criado aqui nesse trem aqui. Eu mesmo arrendei um terreno com o Joãozinho aqui, lá lá embaixo, no lugar chamado Barreiro. Plantei lá muito tempo, comi muita coisa boa, comi muita coisa, feijão, banana, cana, fazia rapadura, fazia tudo lá, fazia açúcar, fazia tudo. Tinha horta, sabe, encanei uma água lá por lá. E a gente tem saudade daquele tempo, né? Porque a vida hoje é muito boa, muito fácil da gente, é só saber viver, né? E eu sou um homem pobre, não tem nada, mas não falta nada para mim. No meu coração eu sou rico, porque todo mundo gosta de mim, eu sou um homem querido por todo canto. Cheguei em casa, a mulher tá no terreiro, com seu porrite na mão, toma meu café primeiro. Eu só sabia tocar sol. Sol e dó. Antes eu nem sabia pegar no violão. Despertei o lado da poesia. O batuque veio dos escravos. Então eles batiam na lata e cantavam, sabe? Cantavam e dançavam. A turma tem a música no sangue. É agora que quebrou. Assim, o cipó fica mais alegre também, né? Cantam muito bem, são muito entoados. Alegria. As músicas são lindas, né? Você vê que parece que toca a gente.
sou feliz. E eu me sinto famoso. Do tempo que já passou e que nunca volta mais. Como é bela a natureza, o lugar onde eu nasci. Como posso ser feliz quando estou longe de ti? Como posso ser feliz quando estou longe de ti? O belo rio Cipó corre de noite e de dia. Só o tempo que não corre sem a sua companhia. Quando eu chego no arraiá com meu carro encantador, todo o povo do lugar me recebe com fervor. Eu vou só de porta em porta, a correr de venda em venda, prometendo